Agora, estamos entrando em uma época em que está começando a ser universalmente entendido que a oração não é para uma iluminação humana ou para influenciar Deus, mas sim para nos sujeitar ao poder divino. O mundo está aprendendo rapidamente a compreender que a oração, em sua forma mais elevada, é abrir a consciência para receber luz, sabedoria e compreensão. Pessoal, para a gente poder ter uma compreensão mais profunda desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo nesse trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar da consciência. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto. Mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith cita a palavra sabedoria. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é a sabedoria? Ô Gilson, a aproximação da vida, como ela é ter da vida uma visão em que não existe qualquer separação entre aquilo que acontece nesse instante e a realidade sobre você. Se nós podemos ter da vida uma compreensão direta do que ela representa, sem esse sentido de alguém que se vê separado dela, a meu ver, temos aqui a presença dessa divina inteligência. Então, essa é a visão da sabedoria, porque temos a visão da verdade divina. Então, sabedoria é a visão de Deus para a vida. Quando usamos aqui a palavra Deus, estamos nos referindo àquilo que está além do conhecido, aquilo que está além da mente. Portanto, além das nossas crenças, conceitos, opiniões, ideias, pensamentos a respeito. Estamos nos referindo a algo fora da mente. Uma visão da vida real é uma visão livre da mente, desta mente do eu, desta mente egóica. Então, uma aproximação da vida assim é uma aproximação sábia, porque não existe qualquer separação entre você e a vida. Veja, estamos tocando aqui em algo que é completamente estranho ao pensamento. Então, o sentido do pensador presente, desse mim, desse eu, desse que vive de experiências e buscando experiências, que é o ego, aquilo que estamos colocando aqui é completamente estranho para ele. No momento em que essa visão aí em você não é mais a visão de alguém, e portanto desse eu, desse pensador, desse ego, essa visão é a visão da verdade. Uma coisa importante, Gilson, sobre essa questão da sabedoria é que nós precisamos ter ciência de sua presença. E não podemos ter ciência da presença da sabedoria vivendo no eu, vivendo no ego, vivendo no pensamento. Nós temos enfatizado aqui a beleza desse encontro com o despertar da consciência. Nós temos essa consciência, que é a consciência da pessoa.
Quando usamos expressões como minha consciência, a minha história, minhas lembranças, minhas memórias, a minha vida, estamos falando da condição psicológica de uma identidade que se vê presente dentro da experiência, se separando da própria vida. Essa é a condição da ignorância. Essa é a ausência da sabedoria. A presença da sabedoria é a presença do amor. Quando o amor está presente, temos a presença da beleza, da graça, da liberdade, da felicidade, dessa inteligência divina. Isso é o amor. Isso é a sabedoria. Você, em sua natureza real, em sua natureza essencial, é essa verdade divina. Assim, o florescer do seu natural estado de ser é o florescer desta sabedoria. Porque em seu ser, você é sábio. Não há qualquer separação entre você e a vida, entre você e Deus, entre você e o outro. É isso que temos presente quando a verdade se revela. Talvez você pergunte, mas como ter isso revelado? Como se dá conta desta revelação? Como tomar ciência desta revelação? A única aproximação real de tudo isso, Gilson, requer a presença do autoconhecimento. É quando você se aproxima para investigar a natureza do eu, a natureza desse mim, desse ego, dessa ilusória identidade que se passa por você na vida, que se vê como esse elemento separado da vida, separado do outro, sobrecarregado de pensamentos, com uma história de passado, tendo a ilusão de estar vivendo esse momento presente, caminhando para o futuro. Quando isso se desfaz, temos a presença desta ciência, a ciência da verdade, a ciência divina. Nós nascemos, Gilson, para realizar isso, para realizar a verdade, para realizar a sabedoria, para uma vida em Deus. Veja, não é a minha particular vida com Deus. Não existe tal coisa como uma separação real entre eu, a vida e Deus. O fim dessa ilusão desse eu é a presença da vida, é a presença de Deus, é a natureza do seu ser. Os antigos sábios na Índia diziam que a natureza do ser humano é ser, consciência, felicidade. A natureza do seu ser é a natureza da verdade, é a natureza de Deus, é a natureza da sabedoria. Aqui nós estamos tendo uma aproximação da investigação desse assunto para a realização disso nesta vida, para o fim da ignorância, para o fim da ilusão. Nesse sentido ilusório de ser alguém, egocêntrico de ser alguém, de pessoa como sendo alguém, nós nos vemos como uma entidade separada da vida. Então existe a crença de alguém aqui pensando, de alguém aqui agindo, de alguém aqui sentindo, de alguém aqui fazendo, de alguém aqui naturalmente sofrendo, carregado de medo,
de preocupações, de ansiedades. A condição psicológica do ser humano, nesse sentido de afastamento da verdade, do seu próprio ser, nesta condição de ignorância, está presente todo tipo de sofrimento. Em especial, as diversas formas de sofrimento psíquicos, que são inumeráveis nesta psicológica condição do eu, do ego, desse mim, desse sentido de separação. Essa não é a verdade de Deus presente, desta realidade presente. Esta é a condição psicológica desta mente que se sobrepõe à realidade, que se vê separado da própria vida, que se vê separado de Deus, que se vê separado do outro. O fim para essa psicológica condição é aquilo que alguns denominam de iluminação espiritual ou realização de Deus. É o florescer dessa inteligência, desse despertar. E aquilo que dá base para esse florescer da inteligência divina, para o florescer desta sabedoria, desta visão real da vida, é o autoconhecimento. Precisamos saber como funcionamos. É a compreensão direta de nossas reações, desse sentido de alguém que se vê separado do pensamento quando o pensamento está presente, do sentimento quando ele está presente, de uma emoção quando ela acontece, de uma ação quando ocorre. O fim para esta condição desse elemento que se vê no controle de tudo isso requer a presença do autoconhecimento. Assim, a base é o autoconhecimento, porque é o autoconhecimento que lhe aproxima da coisa mais importante na vida, que é a ciência desse aprender, desse compreender, desse assumir a realidade do seu ser, que é meditação. Uma aproximação da meditação requer esse novo aprender, que é esse aprender sobre si mesmo. Esse aprender sobre si mesmo, que é autoconhecimento, é parte desse aprender a meditar. Não é alguém na meditação, é a meditação assumindo esse espaço, exatamente quando esse sentido do eu não está. Quando essa ilusão da separação se dissolve, em razão desta compreensão, de todo esse movimento equivocado do pensamento, construindo esse pensador, construindo esse experimentador, construindo esse observador. O fim dessa ilusão é o fim do eu, é o despertar da sabedoria. É a visão em plena felicidade, em plena completude de ser. Ter um olhar direto para tudo isso que se passa conosco. É assentar essa base para esse florescer, para esse despertar. A abertura da consciência para que o reino de Deus possa ser estabelecido na terra como no céu, para que a vontade de Deus seja feita conosco, em nós e através de nós. Esta é a oração que permite a uma pessoa admitir humildemente: eu não posso fazer nada por mim mesmo. Faça-se a tua vontade em mim e por meu intermédio. Agora, não há mais uma tentativa de informar a Deus sobre as necessidades do mundo. Agora,
há apenas a abertura da consciência para receber a graça divina que já está presente dentro. Não é como se Deus fosse um Deus distante. Não é como se Deus ignorasse nossas necessidades. O reino de Deus, estando dentro de nós, e a natureza de Deus sendo onisciência, toda sabedoria, onipotência, todo o poder, onipresença, toda a presença, não há nada que possamos fazer no reino da oração, exceto ouvir. Só é preciso lembrar que Deus não está no redemoinho. Deus não está na cena externa. Deus está na voz mansa e delicada. A presença de Deus e o poder de Deus são percebidos apenas em nossa capacidade de nos abstermos de todas as tentativas de informar ou influenciar a Deus, e, em proporção à nossa capacidade de ouvirmos a voz mansa e delicada. Leva um período de treinamento até que você possa reverter completamente o conceito de oração do mundo e chegar a um nível em que a oração é ouvir e receber a atividade da graça divina que está dentro, entendendo que isso só pode ser feito em silêncio. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre o silêncio. Mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre como podemos silenciar a mente? Você pergunta como podemos silenciar a mente. Qualquer movimento de esforço, de intenção, de motivo particular é algo pessoal? É algo voluntarioso do próprio pensamento, do próprio pensador. Porque esse pensamento é o próprio pensador. Então repare, nos envolvemos com o silêncio da mente a partir do próprio pensamento, do próprio pensador. Porque se está envolvido nisso a vontade, o querer, esse sentido de pessoa, qualquer silenciamento é um silenciamento ainda artificial. Nós precisamos sim, Gilson, deste silêncio, mas é o silêncio que ocorre naturalmente diante desse despertar. E esse despertar ocorre com muita naturalidade, sem qualquer esforço, vontade, ato de volição do próprio pensamento. A única coisa que se faz necessária aqui é tomarmos ciência dessas reações. Assim, a resposta para como silenciar, a ideia de alguém realizando o silêncio, é isso que, em geral, as pessoas praticam e obtêm um determinado silêncio, mas depois esse silêncio desaparece. Não precisamos de algo que nasce do pensamento. E, portanto, desse esforço e dessa vontade do próprio pensador. Como uma técnica, uma prática para silenciar a mente. Nós precisamos apenas de nos tornarmos cientes do próprio movimento do pensamento. A ciência do movimento do pensamento, tomar ciência disso sem se envolver com esse movimento, isso faz com que o cérebro se aquiete de uma forma natural. Então, nesse instante, ele silencia para observar sem esse eu, sem esse pensador, sem esse observador,
Assim, a real resposta para a realização desse silêncio consiste em olhar essas reações que surgem nesse instante. Se surge uma emoção, observe. Um sentimento, observe. Um pensamento, observe. Observe sem o observador. É observar sem esse elemento na observação, que é o elemento que quer silenciar, que quer alcançar o silêncio, que quer se livrar da agitação. Assim, a base para a quietude real da mente, para o silêncio verdadeiro, que é esse espaço que se abre, onde se revela a verdade divina. A base é a atenção. Coloque atenção sobre suas reações. E não faça absolutamente nada. Não se envolva com esse olhar, com esse observar, com esse perceber o que surge aqui e agora. Ao surgir um pensamento, olhe. Uma sensação, olhe. Uma emoção, olhe. Faça isso nesse instante. Faça isso a cada momento, momento a momento. Não reserve uma hora para fazer isso. A hora, o momento, é esse, nesse instante. Nós sempre estamos diante da oportunidade do silêncio, da oportunidade da visão da vida, livre do passado. Esse passado é esse elemento que aparece como sendo o pensador, o experimentador, o observador. Nesse olhar, sem se envolver com o que está sendo visto, nesse perceber, com aquilo que está ali na percepção, não existe esse eu, não existe esse passado, não existe esse observador. Então o cérebro se aquieta. Esse espaço de silêncio surge e nele se revela algo fora do conhecido, fora do eu, fora do ego. Assim estamos num contato direto com a vida, sendo esse contato a própria vida. Essa é a realidade do seu ser se revelando como quietude, silêncio. Não existe uma separação entre você e esse silêncio. Assim não é algo que vem e vai, é algo que está presente nesse instante. Assim, a cada momento, descobrir o que é olhar para essas reações, sem se envolver com essas reações. Então o passado termina. O pensador desaparece. O observador desaparece. O eu desaparece. Evidente que isso requer uma aproximação de si mesmo, momento a momento. Requer a presença desse poder da graça para esta realização. É isso que nós estamos aqui juntos, trabalhando com você. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e tem um desejo real e sincero em silenciar a mente, em entrar nesse estado meditativo, fica o convite para participar dos encontros intensivos que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros online de final de semana, onde o Mestre Gualberto responde diretamente às nossas perguntas e muito mais do que isso. Pelo Mestre já viver nesse estado de presença, ele compartilha uma energia que é muito poderosa
E nesse compartilhar, a gente acaba entrando de carona nessa energia do mestre e entrando nessa carona de maneira espontânea, a gente silencia a mente, a gente é tomado por essa presença que nos leva para a meditação. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá um like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.